Olá, tudo bem? Essa palestra aqui é sobre hernia de disco, é para tutores de cães, tá? Se chegou até aqui, provavelmente você tenha um paciente com uma hernia de disco. Fique tranquilo, a maioria das hernias de disco tem solução. Mesmo se ele está paralisado, a maioria dos animais voltam a andar, tá bem? Vou conversar um pouquinho mais sobre isso aqui para vocês, tá? Meu nome é Ricardo Lopes, né? Eu sou veterinário, eu tenho formação em pós-graduação em ortopedia. Sou professor universitário, sou autor do livro da Fisiatria em Pequenos Animais, sou presidente da Associação Nacional de Fisioterapia Veterinária e sou diretor da Fisiocare, da Pet Physio, que são redes. Nós queremos chegar a mais de 220 unidades em todo o Brasil. Tá? Então, se você depois entrar no nosso site, você vai ver que provavelmente tem unidades próximas para vocês. Tá? Bom, quais são os temas que eu quero abordar? Vou falar um pouco dos 5 tipos de hernia de disco, por que o Dash Round apresenta tantas hérnias na coluna, se o animal paralisar, o que fazer e como evitar aí uma hernia de disco, né, que a gente chama de TD e V. Né? Ah, aqui é uma parte um pouco de anatomia, tá? Então nós temos aqui a vértebra, a medula, que tem a raiz nervosa, e o disco. O disco é formado pelo anel e esse núcleo aqui de dentro, né? E nós temos 5 tipos de hernia de disco, né? As que mais acometem cães é a Hansen tipo 1 e a tipo 2, que é a extrusão e a protusão de disco, né? E acomete principalmente o Dash Hound, principalmente por causa da, da sua anatomia, né? Deixa ele um animal mais alongado, e principalmente também por parte genética, né? Hoje tem genes já descritos que predispõem a hernia de disco. A segunda raça que mais acomete é o Bulldog francês, tá? Então, essa aqui é a extrusão de disco, que acomete bastante Dash Hounds. Então, aqui temos a vértebra, a medula, a raiz nervosa e o disco, que é formada por essa parte cinza, o anel fibroso, e o rosa, o núcleo pulposo. Há uma degeneração nesse disco, né? E esse disco vai degenerando, ele serve para amortecimento, só que, como ele está mais degenerado, muitas vezes calcificado, esse disco, quando você vai fazer um pequeno, às vezes o animal faz um pequeno trauma, né? Ele vai pular de um sofá, de uma cadeira, mas esse disco já está é, é, degenerado, né? E o que acontece é uma ruptura desse anel fibroso e esse disco material sai e comprime essa medula, normalmente de forma bem aguda, né? E muitos animais vêm a paralisar. É a protusão de disco, né? Normalmente ela é mais crônica e ela não tem a ruptura desse anel, né? Então aqui vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Normalmente não tem a ruptura completa do anel. Também é uma degeneração desse disco, né? Por isso que a gente não pode pensar em hernia de disco em animais filhotes, né? É uma doença degenerativa que acomete a partir de 1 ano e meio, e aí você tem aí uma compressão normalmente mais crônica desse disco, normalmente uma sintomatologia mais branda, mais tranquila, tá? Mas eu sempre mostro esse caso aqui, que é uma tomografia, você vê que é uma pequena protusão, assim, não é nada demais, e esse animal paralisou e perdeu a dor profunda, né? Que é o pior de todos. Então, tomar bastante cuidado com isso. Quando a gente olha o raio-x, o disco, a gente não consegue ver ele normalmente, só se ele estiver calcificado, como aqui, tá? E é interessante sempre fazer um raio-x até para diagnosticar outras possíveis causas, né? Uma infecção, uma fratura, assim por diante. E o que se pode achar bastante, principalmente em bulldogs e pugs, né? Essa hemivértebra, que é essa má formação aqui, né? Inclusive, eu até tenho uma aula aqui sobre bulldogs e pugs no nosso YouTube. Tá? Se conhece algum bulldog e pug, você pode mandar para eles. Bom, para vocês entenderem, né, a gravidade da lesão, é importante entender a parte anatômica, né? Aqui nós temos a medula como se fosse um corte ali de salame, e dentro dele tem alguns feixes principais, né? Como se fosse uns fios passando, né? Mais próximo da base da medula, nós temos o feixe de propriocepção, né? Quando a gente põe a pata dele de uma forma errada, ele tem que voltar a pata. Mais internos são dos movimentos. Mais interno, a gente fala da dor superficial, da sensibilidade superficial, né, que a gente aperta o dígito desse paciente, entre os dígitos, né, e sensibilidade profunda, que a gente aperta ali o osso do paciente para ver se ele está sentindo, se ele tem sensibilidade no membro, tá? Não é dor na coluna, mas é dor no membro, tá? Por que eu desenho dessa forma? Porque normalmente ele perde nesse sentido,
e depois ele vai voltar nesse sentido, né? Então, se ele tem sensibilidade profunda, ele volta à superficial, depois volta a movimento voluntário e, por último, a propriocepção, né? O que que é a dor profunda? Ó, tô apertando, primeiro eu tô fazendo a dor superficial, aperto bem na pelinha entre os dedos, ó, ela não sente. E depois eu aperto o dígito dela, tá? E aí você vê também que ela tem aí ausência dessa sensibilidade profunda, né? Você vê que eu aperto, ela não sente. Isso de 1 a 5 ao grau 5, tá? Essa é uma paciente que ela paralisa, nesse vídeo ela tinha paralisado pela 4ª vez na vida dela. Ela tem 6 anos de idade. A primeira paralisia foi com 2 anos. A gente fez a cirurgia, fez a fisioterapia, voltou a andar. Na segunda, teve que fazer a cirurgia, fez fisioterapia, voltou a andar. Na terceira, paralisou, acabou não decidindo não fazer cirurgia, fez só a fisioterapia e voltou a andar. E na 4ª vez, ela perdeu a dor profunda, paralisou e perdeu a dor profunda, né? E aí é o grau mais complicado de todos, né? Se perde dor profunda, a chance de voltar a andar diminui bastante, mas tem uma grande chance ainda, tá? Só para vocês verem, depois ela voltou a dor profunda, ó, sentiu, né, a dor profunda e ela voltou a andar, né? Então, aí ela conseguiu aí um processo de recuperação. Hoje ela anda bem melhor do que isso. É só para vocês verem como ela estava movimentando aí, voltando a andar, tá? Normalmente é que a gente fala voltando sem muita propriocepção, né? Que o equilíbrio. E o que a gente faz bastante é a esteira aquática. Se você tem um paciente com hernia de disco, é obrigatório ele realizar a esteira aquática, tá bom? Fuja de tratamentos que não utilizem a esteira aquática. A esteira aquática ela é fundamental no processo de reabilitação. Ela que vai fazer ganho de massa muscular, ela vai fazer o paciente voltar a andar, tá? E pacientes que estão sem voltar a andar, o tratamento tem que ser rápido, tem que ser logo o que acontece. Então, quando começar a fisioterapia, imediato. O paciente está com dor, eu posso vir aqui fazer aplicação de laser, de eletro para retirar a dor dele, né? E aí, se ele estiver paralisado, a gente já começa a iniciar, tá? Então, o que a gente vai fazer na reabilitação? Neuroplasticidade. Então, o que a gente vai regenerar essa medula? Como? Eu vou treinar esse membro. Em humanos, a gente põe ele nesse robô, né? Em animais, a gente mesmo faz o exercício para eles, ó. A gente vai isolar normalmente os membros torácicos que estão funcionando e eu vou eu mesmo fazer esse treino aqui atrás. Isso é muito importante fazer esse treino atrás. Olha aqui, depois eu posso soltar e fazer o treino com os 4 membros, né? Então, por quê? Eu estou fazendo, estou reeducando a voltar a andar. Esse paciente esqueceu como voltar a andar, eu tenho que reeducar ele voltar a andar. Isso é fundamental, gente, tá? É o principal movimento que nós temos que fazer para o paciente voltar a andar, né? E memorização depende da qualidade. Se você ver isso na internet, ou seu animal passar por uma fisioterapia onde o veterinário está fazendo dessa forma, isso está errado. Tudo que você tem que... se ele vai ser memorizado errado, ele não volta a andar. Então, a qualidade do treino locomotor ela é fundamental. Olha o tamanho desse passo, que gigante. Não pode fazer dessa forma, está muito grande. Muito, muito grande mesmo. O ideal é o quê? É não passar aqui da linha da cauda dele, tá? Então, tomar muito cuidado, ó. A mão não pode vir tão para trás assim. É assim que tem que fazer, ó. Passos mais curtos. Isso é muito importante. Se você não faz corretamente, não volta a andar, tá? Tem que haver repetição para alcançar a memorização. Tem que fazer várias vezes na semana. Nossos veterinários avaliam o seu animal e eles vão chegar vou te explicar melhor, tá bom? Quais as taxas de sucesso de cirurgia e de fisioterapia? Aqui é um estudo que nós fizemos, aqui nós publicamos no Congresso Brasileiro de Cirurgia de 2012, né? Então já faz bastante tempo, nosso resultado é até melhor do que isso hoje em dia, né? Obviamente, muita coisa avançou, mas aqui nós temos aqui a avaliação de somente medicação, somente cirurgia e aqui medicação com fisioterapia. A gente vê até animais paralisados com dor profunda, sem cirurgia, 100% volta a andar. Na minha opinião, animal paralisado, a maioria deles tem que operar o mais rápido possível e depois ir para físio, tá?
tá bom? O indicado é operar. Olha só o animal sem dor profunda, como é grave isso. Ele, só medicação, só 7% volta, com cirurgia 50% a 58% e com a fisioterapia 55%, tá? Ele volta a andar com quantas sessões? Olha, eu já tive pacientes que voltaram a andar com 2, pacientes que voltaram com 20, pacientes que voltaram com 80 sessões. Tá? Depende de cada paciente. Essa última paciente que eu mostrei para vocês, que voltou depois de 4, paralisou 4 vezes, a quarta vez que ela paralisou, ela demorou 6 meses para voltar a andar, mas ela conseguiu voltar a andar. Tá? Qual deve ser a frequência do tratamento? A gente recomenda pelo menos de 3 a 4 vezes na semana. Tem que ser intensivo, você não pode perder tempo. Se aconteceu, já tem que realizar, tá? Se ele tiver só dor, tiver uma grau mais leve, pode ser 2 vezes na semana. No animal paralisado, o xixi e cocô voltam ao normal? Algumas vezes sim, a gente indica aí, nesses casos, fazer principalmente acupuntura e ozonioterapia, tá? Que são modalidades excelentes para associar com a fisioterapia. Você fazer as 2 ou as 3 juntas é excelente. Qual a melhor cadeirinha de rodas, né? A gente vai gravar até uma aula aqui no nosso YouTube também sobre cadeirinha de rodas. A melhor de todas é a da Max Locomotion, modelo Lopes, né? Que é o meu sobrenome, que é essa cadeirinha onde ela tem um pedal junto, né? Então o próprio pedal faz um movimento. Isso é um diferencial gigante para o paciente, tá? Então você que tem dificuldade de fazer exercício, você pode fazer com essa cadeirinha também. E a hernia de disco em gatos? Ela é muito mais incomum do que em cães. Ela existe, só que é muito mais difícil ter hernia de disco em gato. Normalmente ela não paralisa. Então, tome cuidado, tá? Se você teve um diagnóstico de uma hernia de disco, paralisia em gatos, pode não ser. Pode ser uma infecção, pode ser uma doença mais grave, tá bom? Como que eu faço um pet para levar para você, para saber quais as reais chances dele voltar a andar? Eu atendo somente com hora marcada na unidade de Moema, na Avenida dos Bandeirantes, na frente do aeroporto de Congonhas. Esse é nosso telefone da Central de Agendamento Nacional, tá? Qualquer unidade você pode ligar, pode mandar um WhatsApp nesse número, e também tem telefones com DDD de cada local, tá? Hoje, na gravação desse vídeo, nós estamos com 45 unidades no país, inclusive também na República Dominicana. Vou mostrar um vídeo aqui só para vocês entenderem que a empresa está crescendo muito, então provavelmente a gente vai chegar na sua cidade, se ainda não está, tá? Em janeiro de 22, nós chegamos, aumentamos de 13 para 32 unidades, né, mais que dobramos de tamanho. Nossa projeção para em janeiro de 23, 62 unidades, e em 24, 110 unidades, 24 estados. Então, o nosso objetivo final é chegar a 220 unidades em todo o Brasil. Então, depois vocês podem entrar no nosso Instagram, no nosso site, ou até mandar um e-mail, que aí vocês vão também achar as unidades mais próximas, tá bem? E aqui no nosso YouTube, nós temos várias aulas sobre várias doenças. Se puderem, que também quiserem saber um pouco mais, fiquem à vontade, tá bem? Muito obrigado.